O Irã, desde 28 de dezembro, no último domingo do ano, vem enfrentando fortes manifestações de rua contra o aumento de preços e também contra a desvalorização da moeda local. A repressão do regime dos Ayatollahs já provocou pelo menos 6 mortes, segundo agências locais. E hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou intervir caso a situação se agrave. Fred, é certo que o regime iraniano não irá aceitar qualquer intervenção externa, né? Não, é uma situação. Eles historicamente são mais fechados, eles são muito resistentes ao governo dos Estados Unidos desde a Revolução Islâmica de 1979 e já se posicionaram. Mas vamos primeiro falar da posição do Donald Trump. Ele postou na rede social dele, o Truth Social, um texto curto em que ele fala que, no caso, se persistirem as repressões às manifestações, né, ele poderia intervir diretamente, né? Ele acusa o Irã de fazer isso continuamente, desde o passado, e aí ele fala assim, nós estamos prontos para agir. A expressão que ele usa em inglês é uma referência inclusive militar, ele fala assim, lock and load, né, que você já carregou e está pronto para disparar, né, travado para entrar no conflito, né, e ele está acirrando. No caso do Irã, já houve uma resposta, né, do Ali Larijani, que é o secretário do Conselho Nacional Supremo de Segurança Nacional. Ele disse que uma intervenção americana lá na região provocaria o caos e que os Estados Unidos deveriam estar mais preocupados com os seus interesses na região, que é uma ameaça velada. É aquela base que foi atacada durante o conflito entre Israel e o Irã, que é a base de Al-Udeid, que fica ali no Golfo Pérsico, né? Esses protestos começaram no dia 28, como você falou, a partir de protestos de comerciantes na região do Grande Bazar de Teherã. O que está acontecendo que levou a esse protesto? O rial, que é a moeda iraniana, ela teve uma desvalorização muito grande. Hoje, $1 vale R$1.400.000. Para você ter uma ideia, R$1 hoje custa 0,00013 centavos de real, né? Então o custo disso daí é muito baixo, o poder de compra é baixo, e isso vem desde as sanções, né? E o real ele desvalorizou, ele estava praticamente em 2022, quando o último presidente do Banco Central, que foi demitido por conta disso, né, por causa desses protestos, o real estava mais ou menos em 650 mil por $1, né? E há também outras coisas. A inflação tem galopado. No final de novembro para dezembro ela já atingiu 42% ao mês. Os preços dos alimentos já subiram 72%. O preço dos remédios mais de 50%. Há uma expectativa, né, que esse presidente do Banco Central que eu havia falado, que é o Farsi, ele estava cogitando anunciar também, junto com o governo central, um aumento de impostos, né, que poderia gerar um impacto geral. O Irã está passando por um período muito crítico, ele está com contenções com apagões, está com falta d'água, está com uma restrição muito grande, então as condições da população estão muito ruins. É uma crise que não é de hoje, né, Fred? Assim, a população iraniana já há muitas décadas já vem sofrendo com essa situação que, claro, vai se agravando cada vez mais, mas eles percebem também que o governo iraniano, dos Ayatollahs, investem bilhões e bilhões de dólares em defesa e em armamento bélico, né? Não só para o próprio país, tentando construir, por exemplo, uma bomba atômica, mas também apoiando grupos terroristas de outros países, né, para atacar, por exemplo, Israel e tentar atacar outros inimigos que eles consideram inimigos, até mesmo os Estados Unidos. Então, assim, o governo, em vez de focar na sua população, na sua situação local, foca em armamento bélico para atacar outros países, né? Isso. Foi bom você ter citado a questão dos armamentos nucleares, porque parte dessa questão econômica está relacionada a isso mesmo. Não só o dispêndio de gastos militares, mas principalmente, desde 2015, o Irã vive
sobre sanções internacionais, justamente para que ele abandone o seu programa militar nuclear, né? Ele tem um programa civil de pesquisas e há suspeitas que ele tem um programa militar para desenvolvimento de uma bomba atômica. Com essas sanções, houve um aumento, a diminuição da exportação de petróleo, que é a principal fonte de receita do Irã. Houve também dificuldade em receber bens do exterior. O Irã hoje exporta petróleo basicamente para a China, exportava mais de 2,5 milhões de barris por dia antes das sanções, agora exporta até no máximo 2 milhões, né? A maior parte desse petróleo vai para a China. Boa parte desse petróleo é exportado via aqueles petroleiros, a frota fantasma que a gente tem visto serem apreendidos pelos Estados Unidos na região da Venezuela, mas que são navios que viajam com bandeiras disfarçadas, poucos sistemas de rastreamento, justamente para poder driblar essas sanções, né? Então isso daí leva uma redução do dinheiro disponível. Segundo ponto que pesou, no conflito de julho, entre a Guerra dos 12 Dias de Israel com o Irã, e depois o bombardeio dos Estados Unidos contra as instalações nucleares do Irã, deu uma percepção de fraqueza do regime iraniano, né? Primeiro, como eu falei, essa base de Al-Udeid foi bombardeada, era uma base que estava protegida, não causou grandes estragos, o país passou por bastante perdas muito severas, né? Destruição de cidades com os ataques de mísseis e bombardeios de Israel. Mostrou uma fraqueza, que esperava-se que o Irã tivesse uma capacidade militar maior do que tinha. Isso também acabou mobilizando as forças de oposição no país e as forças de oposição no exterior. Por exemplo, o Reza Pahlavi, filho do Shah Reza Pahlavi, que foi deposto na Revolução Islâmica de 79. Né? E tem mais um fator que pesa muito. Esses atuais protestos são considerados os maiores protestos desde 2022, que são os protestos de quando Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos, foi morta porque ela não estava usando adequadamente o hijab e foi presa e espancada pela polícia da moralidade. Na época, em 2022, os protestos geraram essa é a imagem de Mahsa Amini, né? Mais de 180 prisões, em torno de 180 mortes, em torno de 2.000 prisões, né? Foram protestos gigantescos. Os atuais protestos, eles já atingiram 17 de 31 províncias. O número de mortes subiu até um pouco em relação ao que você falou. Atualmente são 7 mortos, pelo menos 7 mortos, segundo as agências. Nós estamos vendo aí um mapa da situação em 31 de dezembro, divulgado pelo Instituto de Estudos da Guerra e pelo Critical Threat Project, né? Você vê, esses pontos verdes são os pontos onde há realmente levantes que ganharam potência, justamente, além dos comerciantes, os universitários entraram junto com esses protestos. E como eu estava falando, o Irã ele está acirrando um pouco essa contenção desse pessoal. Já foram utilizados armas de fogo real, né, tiro em vez de bala de borracha, e jatos de água, o que agrava ainda mais a insatisfação, porque o Irã, lá, nesse momento, está passando por um inverno muito severo. Em algumas cidades a temperatura chega a -2 e você reprimir com jatos de água, onde, como eu falei antes, está faltando água. Está faltando água. Eles usam para atacar a população, agravando o frio dessa população que não tem calefação, está faltando energia em várias cidades para isso. Então você imagina o quanto que isso aumenta a dificuldade, aumenta a resistência. Para tentar conter os universitários, né, que foram o forte, né, a base de sustentação desses protestos de 2022, eles inclusive cancelaram as aulas nas universidades para que tentasse desmobilizar. E isso que está acontecendo agora nesse momento. Nós estamos vendo essa composição de uma crise econômica, né, um agravamento de situações atuais com o frio, a desassistência e esse contexto de um enfraquecimento político
do Irã em relação aos seus rivais internacionais. Fred, que situação triste, né? A gente assistir a isso. O ano mal começou, né? A gente está no dia 2 de janeiro, em uma situação de crise, mais uma crise humanitária no mundo. Agora, para a gente poder finalizar, até por causa também do nosso horário, Fred, voltando aos Estados Unidos. Trump fez esse post ameaçador, assim como ele tem feito contra a Venezuela e também outras guerras em particular, mas ele também, será que ele mandaria realmente uma tropa por terra para ajudar essa população do Irã? Faria um novo ataque como ele fez à estação nuclear? Ele não está muito limitado? Será que será que é apenas uma retórica? A receita de atuação do Trump nessas crises é normalmente essa. Ele começa com ameaças por suas redes sociais, né? Ele, muito pouco provavelmente, ele vai usar tropas em terra em qualquer situação. Provavelmente, você vê que na própria Venezuela, que está se estendendo essa crise, ele não usa. Na guerra anterior dos 12 dias, ele também não envolveu tropas em terra. Ele vai tentar aumentar a escalada da tensão, o desconforto, as sanções, possivelmente, isso aí a gente tem que avaliar, mas no receituário dele, o passo seguinte são bombardeios, né? Como ele fez, por exemplo, agora na África e também um pouco antes no Oriente Médio, em resposta a ataques de grupos terroristas contra tropas americanas. Mas temos que aguardar. É possível que ele vá tentar aumentar a escalada da tensão para aumentar o desconforto e mostrar um certo apoio para as forças que estão se rebelando, que dá um ponto de alavancagem para ele negociar e obter vantagens contra o regime dos ayatolás.